Boa noite a todos, então, vamos para a nossa palavra de hoje e eu quero falar hoje com vocês sobre um tema que eu andei meditando essa semana, que é como ser curado de uma deformidade, tá? E o texto está em Marcos capítulo 3, se você estiver anotando ou quiser acompanhar aí na sua casa, Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Bora lá? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha a sua mão, uma das mãos, atrofiada. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, os observavam com toda atenção, a fim de constatar se Jesus iria curar o homem em pleno sábado. Só um parênteses aqui, para quem não sabe, o sábado para o judeu é sagrado, então não se pode fazer nada, tá? É trabalhar, e aqui eles estavam olhando Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem da mão atrofiada ou não. Vamos lá, versículo 3. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus pergunta aos fariseus: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar as vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Versículo 5. Indignado, então, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estenda a tua mão. Então o homem estendeu a mão e eis que a mão daquele homem foi restaurada. Último versículo, versículo 6. Diante disso, retiraram-se então os fariseus e iniciaram ali um acordo, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à sua morte. Como ser curado de uma deformidade? Esse texto ele me chamou muita atenção porque Jesus, mais uma vez, ele vai além da enfermidade física e ele consegue enxergar a deformidade na alma. Nós vemos em várias passagens que Jesus ele atenta-se, ele presta atenção, ele vai além do que os olhos humanos podem ver. Ele enxerga não somente a deformidade no corpo, mas também a deformidade na alma. Aquele texto que diz que os 4 amigos estavam carregando um amigo paralítico, um outro amigo, no caso, paralítico, e eles colocam uma maca e sobem numa casa, e eles abrem o telhado da casa e colocam aquele paralítico descendo por cordas até a casa onde Jesus estava, porque estava lotado de gente, não tinha como entrar pelas portas, pela janela. Então aquele paralítico vai descendo e todo mundo olhando e Jesus falando, e quando aquela maca chega aos pés de Jesus, ele olha para o paralítico e, além da enfermidade, da deformidade no seu corpo, ele olha a deformidade da alma. Jesus, ele sempre olha isso, e ele olha para aquele paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados, e ele continua conversando e ministrando. Então ali o pessoal meio que indignado, olhando e conhecendo os corações, ele olha para aquele paralítico e diz: esse é o seu desejo? Então levanta e anda, pega a tua maca que você está curado. Então é muito legal, me chama muita atenção como Jesus ele se preocupa com uma alma curada, como ele olha para você e não se importa muito, se eu posso dizer assim, não se preocupa muito com a deformidade do seu corpo, mas sim com a deformidade da sua alma. Eu sei que muitas pessoas buscam uma cura para o seu físico e eu até entendo a angústia disso. Talvez você esteja passando por um problema físico agora, uma doença no corpo, talvez pessoas com a deformidade no corpo tenham a esperança de uma cura, e isso não é errado. Eu não estou dizendo que é errado você buscar a cura. O que eu estou dizendo é que
nós também, além de buscarmos uma cura para o nosso físico, nós temos que buscar uma cura para a nossa alma. Além da cura física, além da restituição no nosso corpo, nós temos que buscar uma restauração para a nossa alma. E hoje em dia é o que tem muitas pessoas nos dias de hoje com a sua alma deformada. O que é uma alma deformada? É uma pessoa que é dominada pelo medo, pela angústia, pela depressão, uma pessoa que está sendo consumida pela falta de perdão, pela amargura, pelo trauma. Isso é uma alma deformada. Então, se você busca uma cura para o seu físico, amém, legal. Deus, Ele é poderoso para te curar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Além disso, acima disso, vai mais adiante. Acima de tudo isso, você precisa buscar uma cura para a sua alma. Como igreja, nós precisamos ser curados em nossa alma, porque é bom, porque nos faz bem, mas também porque como igreja, nós precisamos curar através do nome de Jesus as almas, as pessoas que estão feridas emocionalmente, pessoas que estão destruídas com opressões, com dificuldades, com a falta de perdão, com o rancor, com as inimizades, com ciúmes, com inveja, com a impaciência, com lutas no casamento, com o divórcio, com adultérios e traições, com medo e depressão e toda essa loucura da vida, do mundo. Nós como cristãos, nós como igreja, nós precisamos estar sarados em nossa alma, estarmos curados para também, através do nome de Jesus, curar tantas pessoas que ao nosso redor estão precisando. Tem muita gente ao nosso redor deformada na alma. Talvez você esteja passando por um momento onde a sua alma está deformada, mas Jesus, Ele quer te curar. E Ele não só quer te curar, mas Ele quer te curar para que também você, através do nome dEle, venha curar as pessoas, venha ser um canal de bênção para as pessoas. Legal? Vamos lá, nesse versículo, na verdade, nesse contexto dessa história de Marcos aqui, capítulo 3, eu tirei 3 passos para que nós possamos ser curados na nossa deformidade da alma, tá bom? E o primeiro passo é, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Versículo 1, aquele homem tem um encontro com Jesus na sinagoga. Eles estavam ali e ele não ficou quieto na dele. Na verdade, olha que interessante, nesse versículo 1, nós já vemos 2 tipos de pessoas. Nós vemos um homem que segue a Cristo e nós vemos outro homem ou homens que observam a Cristo. Enquanto aquele homem da mão mirrada, ele tem um encontro com Cristo, ele segue em direção a Cristo, os outros homens observam a Cristo. Note bem, eles estavam no mesmo ambiente, no mesmo dia, talvez na mesma cerimônia, escutando os mesmos louvores, diante do mesmo Cristo, com a oportunidade de falar com o mesmo Jesus. Mas enquanto o homem da mão mirrada, ele segue a Jesus, os outros homens apenas observam a Jesus. Então, o primeiro passo para que você venha ter a sua alma, curada de uma deformidade é ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus. Aquele homem, ele sabia quem era Jesus, então ele vai até Jesus, tá? Então, não seja um observador, tá? E é muito interessante que no versículo 5 diz que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, os fariseus, ele se entristece porque ele viu um coração petrificado, ele viu uma galera de um coração duro, julgador. Sabe por quê? Porque quem observa e ama mais as regras do que as pessoas. Marque isso, anote isso onde você está vendo agora. Quem observa Cristo, só observa. Existem os seguidores e existem os observadores. Aqueles que observam a Cristo, eles amam mais as regras do que as pessoas. Aqueles homens não estavam nem aí se aquele outro homem seria curado. Eles queriam saber uma coisa: ei, peraí, de sábado não é permitido.
de sábado não é permitido. E aí Jesus olha para eles e fala: peraí, o que é permitido fazer no sábado? Matar ou restaurar alguém, né? Fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou matar? Então Jesus pega eles na pergunta, mas você vê, nota que dentro de um mesmo ambiente, diante de um mesmo Deus, existem as pessoas que seguem, mas existem as pessoas que observam. Existem as pessoas que amam, mas existem as pessoas que amam as regras. Primeiro passo: tenha um encontro com Jesus. Somente Ele pode curar a deformidade da sua alma. Segundo passo: obedecer a palavra de Deus. Então, o primeiro passo que eu falei, tenha um encontro com Jesus. Segundo, obedeça a palavra de Jesus. E eu quero chamar a atenção sua para esse texto, para essa parte que está no versículo 2, que é muito interessante, versículo 3, que é muito interessante, que para mim está toda a centralidade dessa mensagem. Jesus, ele olhando para o homem, ele chama o homem até o meio. Então, o segundo passo para você ter a sua cura, né, a cura de uma alma deformada, é você obedecer a palavra de Jesus, obedecer a ordem de Jesus. Jesus, ele olha para o homem da mão atrofiada e ele chama até o meio. O versículo 3 diz que Jesus, olhando para o homem com a mão atrofiada, ele chama aquele homem até o meio. E é agora que eu quero chamar a tua atenção. Jesus poderia ir até aquele cara. Jesus facilmente poderia, aonde ele estava, falar: ei, você da mão atrofiada, seja curado. Mas por que Jesus chama aquele homem até o meio? Preste atenção, na cultura judaica, pelo menos não sei hoje, acredito que não, mas antigamente existia uma mentalidade neles que todos aqueles com defeitos, sejam cegos, paralíticos, coxos, aleijados, leprosos, eles carregavam uma maldição. Em outro texto, Jesus estava andando com os discípulos e ali um cego começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai até ele. Então os discípulos olham para o cego, olham para Jesus, olham para o cego e perguntam a Jesus: Jesus, o que ele tem? Que maldição que ele carrega? Quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Ou seja, na mente dos discípulos, que eram judeus, alguém ali carregava a maldição, ou o cego ou os pais. E Jesus disse: ninguém, esse cara não tem maldição nenhuma, ele só é cego. E os caras: mas para que então? E Jesus, ele vai e cura aquele cego e fala: para que a glória de Deus seja revelada. Então existia essa cultura, e aqueles que tinham a deformidade no teu físico, eles eram isolados, eles eram excluídos, e dependendo da doença, como a lepra, eles até eram expulsos da cidade, moravam em cavernas ou em outros territórios, todo murado, eles eram isolados. Então, quando Jesus, ele olha para o homem e diz, da mão atrofiada, vem aqui até o meio, aquele momento, Jesus estava restaurando a alma deformada daquele cara. Olha que lindo isso, Jesus vai além da mão atrofiada. Tanto é que antes ele cura a alma, antes da cura física, Jesus cura a alma daquele homem. Então ele chama o homem até o meio. Por que até o meio? Porque existia um público. Então Jesus estava mostrando com a cura da mão, que vai acontecer aqui daqui a pouco, que aquele homem estava sendo restaurada a sua dignidade. Ele estava colocando aquele homem na sociedade de novo, dizendo, olha, agora você é digno, agora você pode andar em qualquer lugar, você pode cumprimentar as pessoas, você pode ir na padaria, você pode ir no mercado, você pode ir no banco, você pode ir em qualquer lugar, porque eu estou restaurando a tua sorte, eu estou restaurando a tua dignidade. Você não precisa mais ser excluído, você não será mais excluído por ninguém. Então Jesus, ele cura a deformidade daquele homem. Não só o medo, o preconceito, a inferioridade, sabe? Ele cura a alma daquele homem. Então, o segundo passo é esse, para que a sua alma seja curado de uma deformidade. Você precisa obedecer à voz de Cristo, à voz de Jesus.
E se aquele homem lá ficasse na sua cadeira? Jesus chamasse ele: ei, você, vem até aqui o meio. Jesus chama ele no meio de todo mundo. E aquele homem falava: não, não, não. E começasse a colocar as suas limitações. Ah, não, não, porque eu não posso, porque eu tenho vergonha, porque não vai dar certo, porque já tentei, ou porque isso, ou porque aquilo. Quantas limitações, quantas desculpas nós colocamos diante de um chamado de Cristo. O que Deus tem ordenado, gente, preste atenção, obedecer à voz de Jesus cura a deformidade da sua alma. O que Ele mandou você fazer e você não fez, o que Ele mandou você falar, então fale. Se Ele mandou você ir até tal lugar, faça aquilo que Ele mandou você fazer, seja aquilo que Ele mandou você ser. Esse é o nosso chamado. Preste bem atenção, o teu chamado não é ganhar vidas, o teu chamado não é ficar levando gente para a igreja, o teu chamado é ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus, o teu chamado é ser igual a Jesus. Eu anotei uma coisa muito interessante aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. O chamado, então, é ser igual a Jesus, tá? Eu acho que eu acabei esquecendo aqui, mas enfim, então, o nosso chamado não é ganhar vidas, o nosso chamado é ser igual a Jesus. As vidas virão, as pessoas te acompanharão, você se tornar um exemplo. Isso é um resultado do chamado de obedecer à voz de Cristo. Então, o que Jesus ele ordena a você? Seja igual a mim. Nós precisamos ser um monte de cópias de Jesus aqui na terra. Esse é o seu chamado, ser igual a Jesus. O chamado não é o resultado, o chamado é ser, é o princípio. Nós precisamos ser igual a Jesus, nós precisamos obedecer aquilo que Jesus nos ordena. Se Ele falou para aquele homem, vem até o meio. Se Ele fala para você hoje, vem até o meio. Não coloque as suas desculpas, as suas limitações, os seus medos, as suas frustrações no meio dessa palavra. Obedeça. Amém? Então lembre disso, o seu chamado é ser igual a Jesus. As vidas virão por resultado. As vidas te acompanharão, você será talvez uma referência na sua família, na sociedade. Você talvez, as pessoas chegarão aqui na igreja, não estou falando que não pode vir gente na igreja, mas estou dizendo, como que as vidas de uma forma natural começam a chegar na igreja? Quando elas começam a observar as pessoas que são iguais a Cristo. Segundo passo, então, obedeça a palavra de Jesus, tá bom? E terceiro passo e último, você precisa exibir o seu problema, ou melhor, você precisa expor o seu problema. O versículo 5 diz então que Jesus ele olha para aquele homem que estava no meio e ele diz, estenda a sua mão. E está aí um outro princípio de Jesus, uma outra essência que existia em Jesus. Jesus não poderia curar o homem com a mão no bolso? Imagina que legal, o homem está lá com a mãozinha no bolso, e Jesus fala, eis que vejo que você tem uma mãozinha atrofiada aí. Então, olha agora. Aí. O quê? Eu não acredito, a minha mão voltou ao normal. Mas não, Jesus chama ele até o meio, restaura a sua dignidade, e quando ele diz, estenda a sua mão, ele está mostrando, para você ser curado da deformidade da sua alma, você precisa expor, você tem que mostrar a sua ferida. Aquele homem teve que ter coragem para mostrar quem ele era, que ele era indigno, que ele era rejeitado, que ele era excluído, mas ali diante de Jesus, ele estende a sua mão, cara, ele estende a sua mão, ele mostra as suas feridas, ele mostra de verdade quem ele era. Ele não precisava mais esconder a mão, e quando ele mostra a sua mão, Jesus cura. É assim. Esses dias, na verdade um tempo atrás, nós levamos o Samuel no médico, e é muito interessante porque o Samuel falou assim, pai, o que eu vou falar para o médico? Eu falei, você tem que falar a dor que você está sentindo. É muito natural isso. Como que você vai ao médico? Imagina só a situação, você chega lá com o médico, é atendido no consultório, a secretária fala, o senhor pode entrar agora. Aí você entra na cadeirinha, fala, tudo bem? Senhor Eduardo, tudo bem. O que o médico fala para mim? Qual que é o seu problema? Aí eu falo,
Eu não me sinto à vontade de estar falando. Eu não quero falar. Não tem lógica. O médico vai falar, então por que você veio aqui? Se é dessa maneira no nosso físico, para que você seja curado de uma doença física, você precisa expor essa doença para o médico. Você precisa mostrar, está aqui, ó, essa aqui é minha enfermidade. E ele vai saber o que fazer, o remédio certo. Da mesma maneira é a nossa alma. Para que você seja curado em sua alma, você precisa expor as suas feridas. Ele vai lá, o profeta, e diz, olha, no Antigo Testamento, você vai ter que mergulhar 7 vezes no rio. E quando eu era criança, eu ficava perguntando, mas caramba, né? Por que tem que mergulhar 7 vezes? Qual que é o número 7, né? Mas por que teve que ser um rio sujo? Não interessa. Poderia ser um rio limpo, um rio sujo, 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes, uma vez. O que importa não é o jeito que ele teria que fazer, mas a essência é, aquele general, ele tinha que deixar a sua armadura e se expor a sua lepra, para ele ser curado. Essa essência Jesus carregava e carrega até hoje. Então, para que você seja curado da deformidade da sua alma, você precisa expor as suas feridas. Ah, o que os outros vão falar? Deixa para lá, não importa. O que importa é que Jesus vai falar. A gente fica preocupado demais com o que os outros vão falar. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O dia que alguém se desapontar com alguma coisa que você fez, fique tranquilo, porque ela não descobriu nem 10% da podridão que realmente você é. A gente erra muito. Existe uma música antiga de uma banda que chama Fruto Sagrado, que se chama O Porão da Minha Alma, e diz assim: sei que existe uma parte de mim que eu não conheço e nenhum mortal conhecerá. No porão da minha alma existe um monstro à minha imagem, à minha semelhança. Sozinho eu não consigo controlar. Corre daqui, correr para lá é querer se enganar, porque a hora que a gente dá bobeira, esse pitbull sai da coleira e começa a detonar. Nossa, que música forte. Eu não sou assim, porque eu sou imagem de Cristo, porque eu sou imagem e semelhança. Exatamente, nós fomos criados à imagem e semelhança, o caráter de Jesus. Só que o mundo, a vida, ela vai deformando a nossa alma, os nossos traumas, os pecados, o medo, a depressão, a angústia, as feridas vão deformando. E o que Jesus quer é que com o encontro com Ele, obedecendo a palavra e expondo as suas feridas, você tenha a sua alma de novo restaurada e volte ao estado original pelo qual Ele te criou e te chamou. Que você possa ter, em nome de Jesus, a cura na sua alma e que você possa ser como Cristo, para que as pessoas que estejam com a sua alma deformada possam encontrar uma restauração. Tenha um encontro com Jesus, obedeça a palavra de Jesus e exponha as suas feridas. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero de verdade meu desejo é que você possa ser abençoado com essa palavra simples, mas eu acredito mesmo que pode fazer muita diferença, não só na sua vida, mas como na vida das pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Você pode também compartilhar essa palavra com seus amigos, com seus familiares, entende? Seja no YouTube, seja pelo Instagram, ou seja pelo WhatsApp, mande mensagem que a gente dá um jeito de estar mandando para você. Tá bom? Eu queria fazer uma oração por você. Se você puder, aí onde você está, abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos, tá bom? Faça isso. Deus eterno, grande Pai, nós te agradecemos pela tua presença, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso e a sua graça se renova cada dia mesmo. E nesse momento eu quero orar em favor daquelas pessoas que estão com a sua alma deformada, Deus, pelo pecado, pelo mundo, pelo sistema,
pelo medo, pelas feridas, pela depressão, pelo trauma, pela falta de perdão, pela falta de confiança. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei de verdade o que tem acontecido com cada um agora, com essa pessoa que está me ouvindo, Deus. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que nós possamos pedir ou imaginar. Deus, nos ensina a ter encontro contigo diariamente. Nos ensina, Senhor, a obedecer a Tua voz. Se o Senhor nos chama, então que nós possamos atender esse chamado. E, Senhor, que nós possamos ter coragem de expor as nossas feridas, de expor realmente quem nós somos, para que nós possamos alcançar a cura. Que o Senhor possa estar nesse momento tocando o coração de quem está ouvindo essa palavra, aonde for, no momento que estiver, aonde estiver agora, Senhor. Seja alguém ouvindo no carro, no celular, na televisão, seja ouvindo só o áudio ou vendo esse vídeo, que o Senhor possa estender a Tua mão, ó Deus, e está curando, Senhor, está nos guiando e nos orientando, Pai, mas que também possa partir da gente. Se o Senhor nos ordena algo, que nós possamos corresponder e responder, Senhor, a Tua voz. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que muitas pessoas, além das curas, das enfermidades no físico, possam se atentar ao quanto nós podemos estar feridos e deformados em nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a todos. E bora para a luta. Se você quer aprender mais do Evangelho de uma maneira simples, objetiva e fora de religiosidade, então se inscreva no canal aqui no YouTube, ative as notificações e não se esqueça de deixar o like, esse joinha, porque é muito importante para impulsionar o canal e a gente espalhar a palavra. Valeu, fique com Deus!